Oi, Suzana. Oi, Eduardo. Oi, André. Sejam bem-vindos. Olá, Milton. Olá, tudo bem? Ei, Milton, aí quando você quiser que comece a apresentação, você me avisa, que aí eu não consigo ver nada, só vejo a tela da apresentação. Tá bom. Oi, Roberto. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, professor. Tá bom. Obrigado pelo convite aí. Boa sorte aí, Kleberley. Muito obrigado, velho. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Então, Oi? só um pouquinho, Kleberley, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos iniciar a apresentação do trabalho de concurso de curso do estudante do curso de Agronomia, Kleberley Evangelista dos Santos. O nosso processo de defesa de TCC, ele tem uma primeira etapa que envolve a apresentação oral dos dados, dos resultados do trabalho do estudante. Uma segunda etapa, a arguição pelos membros avaliadores, orientação, né, o orientador e os avaliadores. E uma terceira etapa, que é só com os orientadores, que é o preenchimento dos formulários. Existem 2 formulários para serem preenchidos. Cada avaliador tem uma ficha de avaliação, e aí eu recomendo que vocês imprimam, preencham, daí tem o nome do aluno, o nome do examinador, a data, né, hoje, dia 11 de 2021, e aí tem uma série de critérios de 1 a 7 do trabalho escrito, e mais 3 critérios, 10, cada um valendo 1 ponto da apresentação oral. E aí vocês finalizam a nota final, e aí eu preciso que vocês me entreguem ainda hoje essa ficha de avaliação. O segundo documento é a ata de defesa. A ata de defesa, depois, a ficha, o resultado do que deu, né, da nota, da apresentação, vocês vão me passar, eu vou colocar nessa folha, vou escanear,
certo? E aí eu preciso da assinatura de vocês nesse segundo documento. Então, são 2 documentos, ok? Esse trabalho, ele basicamente, ele está dividido entre 3 tópicos principais. O primeiro tópico envolve essa questão da taxonomia clássica, que envolve a descrição morfológica e morfométrica do isolado. E a segunda etapa envolve um estudo epidemiológico envolvendo critérios e análise da infectividade desse isolado, não somente o trabalho de patogenicidade, mas ciclo claro, com alguns parâmetros epidemiológicos, como período de latência, período de incubação, área abaixo da curva de progresso da doença, taxa de infecção aparente, que são alguns dos componentes importantes para estudo da epidemiologia desse patógeno. Então, ele permitiu a gente abrir um leque, não somente a gente falar a respeito da interação exclusiva sobre morango indiano, né, que é uma espécie diferente do morango, dessa doença que a gente encontrou. Na verdade, foi o Kleber que encontrou, e aí a gente desenvolveu esse projeto. E uma última etapa que a gente conseguiu desenvolver em parceria, no momento inicial, com o Laboratório de Melhoramento Molecular, com o professor Leonardo Boatê, o pesquisador Leonardo Boatê. Então, ele fez o sequenciamento, né, de 4 genes desse fungo, e aí, numa segunda etapa, Moana auxiliou a gente com relação à parte de construção da árvore filogenética e ver qual a similaridade e se desse fungo com as sequências depositadas no DNA. Então, e aí a gente chegou a informações de confronto de uma análise de taxonomia clássica versus uma análise de taxonomia molecular desse isolado, em confronto com informações epidemiológicas. Geralmente você tem um foco, né, de se discutir informações ou somente epidemiológicas, ou somente ele vai apresentar para vocês, ele vai tentar discutir e fazer esse confronto entre aspectos que eu considero agronomicamente bastante interessantes, que são aspectos muito aplicados, que envolvem a questão de epidemiologia, versus as questões de pesquisa pura, que envolvem taxonomia clássica e taxonomia molecular. Então, eu vou passar a palavra para a apresentação do Kleber. Desde já agradeço a disponibilidade do Roberto e da Moana na defesa. Pode falar. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo, ok. Olá, né? Boa tarde a todos. O meu nome é Kleber Lee e eu vou defender, então, o trabalho de conclusão de curso, né, que tem como título o ciclo de hospedeiro, né, e identificação de Calonectra brasiliensis, oriundos de morango indiano, né, o Druchesne indica. Então, aqui é o roteiro, né, de apresentação, onde basicamente vai ter introdução, onde eu vou falar sobre o ciclo, sobre o hospedeiro, né, inicial, que é o morango indiano, nossos países de origem, né, características da planta, a doença em si que ocorre, que é a podridão de Pserindrocládio ou mancha de Pserindrocládio, né, e o agente causal, né, que é o Calonectria, né, que ocorre, que a forma anamórfica, né, é o Cilindrocládio. Então, de materiais e métodos, eu vou falar um pouco sobre a identificação morfológica, né, onde foi feito experimentos, né, no laboratório, fez as medições morfométricas, né, avaliação, então, do patógeno, de acordo com a morfometria, né, e a patogenicidade do ciclo de hospedeiros, então, avaliando, então, qual seria essa patogenicidade testada nesses hospedeiros, né, uma área abaixo da curva de progresso da doença, taxa de infecção, período de incubação e período de latência, né, e a identificação molecular, né, para fechar, junto com a identificação morfológica, né, do patógeno. Então, em resultado de discussão, eu vou falar, então, sobre os resultados, né, que teve dessa identificação morfológica, dessa patogenicidade do ciclo de hospedeiro, né, como que comportou esses hospedeiros, submetido, então,
a inoculação desse patógeno, e a identificação molecular, né, e fechar com as conclusões. Então, a introdução, falar um pouco sobre o hospedeiro, o morango indiano, cujo nome científico é Druchesnia indica. Ele é pertencente à família rosácea, mesma família do morango, né, da pera, do pêssego. Então, ele possui um centro de origem, né, o sul e leste da Ásia. A família das rosáceas é uma família bastante grande, né, composta aí por mais de 3.000 espécies, né, distribuída em todo o mundo. Então, essa planta ela apresenta uma característica muito semelhante ao morango silvestre, tendo algumas diferenças. Uma planta bastante rústica, que ocorre no sul e leste da Ásia, e possui características medicinais, né, bastante utilizadas, então, principalmente na Índia, né, e na Ásia em si. Então, você tem as características citotóxicas, né, antibióticas, antioxidantes, anti-inflamatórias, que faz com que ela seja uma planta muito difundida, né, em todo o mundo, na planta cosmopolita quase, devido a ter essas características, né, ser de fácil cultivo, fácil propagação. O morango indiano ele tem essa facilidade, então, de ser encontrado em diversas regiões do mundo. Então, o gênero do Druchesnia, né, ele é representado por apenas 2 espécies, que são originárias da Índia. A espécie que eu trabalhei foi o Druchesnia indica, e a outra espécie é o Druchesnia crisanta. Ambas também bastante semelhantes, né, diferentes apenas em características aí de coloração do fruto. Então, esse aqui é o hospedeiro, né, a planta hospedeira, então, do fungo, né, doença que foi encontrada, a podridão do cilindrocládio. É uma planta muito semelhante, então, ao morango, né, e ao morango silvestre. A diferença, assim, mais notável seria em relação ao tamanho do fruto. Ele é um fruto um pouco menor e arredondado, insípido. Você vai degustar ele não tem aquele sabor característico do morango, né? Ele tem praticamente sabor nenhum. E a coloração das folhas, das pétalas, né, e da flor, porque a coloração das pétalas do morango, né, silvestre e do morango comum são brancas, e já do morango indiano são amarelas. Então, é uma planta aí de fácil propagação. Aqui nesse vaso, né, tem várias plantas aqui. O sistema de propagação é por sementes e por estolhões. Então, emite novos estolhões, né, e em contato com a terra ele acaba se ramificando e produzindo uma nova planta. Bom, então, a doença foliar, a mancha foliar de cilindrocládio, né, ela provoca, então, 2 sintomas, que seria o crestamento, né, de cilindrocládio e as manchas foliares. Então, aqui nos bordos da folha, dá para ver essa parte de encrestamento, né, que ela ocorre das bordaduras para o centro, e com lesões, né, que elas vão de meio avermelhada a marrom claro, à medida que o fungo, né, o patógeno, ele progride, né, dessa lesão, acaba provocando, então, lesões pálidas, né, de marrom claro. E as manchas, elas são bem marrons, claro, né, enegrecidas. Ela não apresenta, então, um halo amarelo, né, diferente das bordaduras, né. Essa aqui, então, é um sintoma natural encontrado na planta. E, do outro lado, né, contrapondo com um sintoma artificial, né, de inoculação, foi inoculado, então, o patógeno no laboratório, onde as lesões deles são um pouco diferentes, né, encontradas em condições naturais, no qual, onde o patógeno, né, ele ocorre, então, a produção de hífen inicial, ela é esbranquiçada, e à medida que progride, né, ela se torna de marrom claro, e infecta, então, o tecido sadio da folha e provoca essas lesões, né, de marrom claro enegrecida, tanto na face adaxial como abaxial,
não provocando um halo amarelo, né? Então, uma lesão bem enegrecida na folha. Então, dá para ver, então, os dois tipos de lesão, né? Sintoma natural e o sintoma artificial induzido em laboratório. Nesse caso, por folha de morango indiano. Bom, o agente causal, né, o cilindrocládio, é a forma assexuada, né, a forma anamórfica do patógeno, no qual ele vai produzir conídeos, né, cilíndricos, bicelulares. Né? O conidióforo, ele vai ser penicilado, então com células conidiogênicas, fialídicas, aqui como dá para ver, vai ter a característica da produção de um estipe com uma vesícula terminal no final dessa estipe, que é característico, né, do gênero cilindrocládio. Então, os conídeos, eles são cilíndricos, né, disposto aqui no final da célula conidiogênica fialítica, então vai a produção dos conídeos, e ocorre, né, em grande quantidade na natureza, né, a forma assexuada. Já a forma teleomórfica, né, a forma sexuada, né, a calonectria, então, ela há a produção, então, de um corpo de frutificação, né, um ascomiceto, produção de um peritécio, então, onde há a produção aqui de ascas com ascósporos, né, dentro, e a produção, então, do envoltório, né, envolvendo as ascas, né, um tecido estromático que protege que protege, né, um corpo de frutificação, a produção, então, desses ascósporos. A forma sexuada é mais difícil de ser encontrada na natureza, então, condições adversas, né, condições que não favoráveis ao patógeno, então ele consegue se multiplicar em restos de cultura, em condições saprófitas, e produzir, então, né, esses corpos de frutificação através da reprodução sexuada. Então, vou falar um pouco, então, sobre o agente causal, né? Então, falar um pouco sobre a origem do táxon. A origem, então, do táxon de Calonectria, né? Ela dá origem ao Cylindrocladium scoparium, variedade brasiliense, que foi descrito pela primeira vez em 1952. Posteriormente, ela foi descrita, né, como a forma assexuada, de novo, Cylindrocladium brasiliense, em que é a forma anamórfica ou assexual, e o nome corrente posterior seria Calonectria brasiliense. Então, isso já em 2010, então 58 anos depois, foi descrito, então, né, como Calonectria brasiliense. Então, o Cylindrocladium scoparium, variedade brasiliense, ele passou para Cylindrocladium brasiliense, e depois ele foi redescrito com a forma sexuada, né, que foi Calonectria. Então, a origem do táxon, ela se dá, então, de acordo com o Cylindrocladium scoparium, variedade brasiliense. O Cylindrocladium scoparium, né, ele já tende para outra espécie, né, que já foi descrito, então, como Calonectria morgani, em vez de Calonectria brasiliense. Então, já foi para outra espécie, né, outra classificação. Então, atualmente, a forma assexuada, né, ela é descrita como Cylindrocladium scoparium, variedade brasiliense, e a forma sexuada é descrita como Calonectria brasiliensis. Sendo que, à medida que eu encontro, então, essa doença no campo, né, eu vou fazer um boletim técnico, então eu tenho que colocar o nome como a forma teleomórfica dele, então, que a forma teleomórfica seria o certo, então, de eu identificar o patógeno no hospedeiro. Então, a introdução, então, sobre
essa parte de epidemiologia, né, na planta, a parte de resistência e suscetibilidade. Então, que foi feito, né, o teste no ciclo de hospedeiros, onde foi avaliado, então, esse comprimento de lesão. Então, através, então, desse comprimento, né, desse diâmetro de lesão, pode, então, se identificar, né, através de uma área abaixo da curva de progresso da lesão, que aqui é uma representação, né, de uma área abaixo da curva de progresso da lesão, aonde essa inclinação, né, essa maior área aqui, ela vai indicar, então, um hospedeiro mais suscetível, né? Então, quanto menor essa área, menos inclinada, mais próxima, né, à medida que estende o tempo, né, a produção de doença, então, a lesão, ela é menor, né, então, entende-se, então, que aquele hospedeiro, ele tem uma resistência, né, comparado aos demais. E a taxa aparente de infecção, que ela também é semelhante, né, assim, à área abaixo da curva de progresso da doença, no qual o eixo Y ele é representado por milímetros dias, né, o quanto que aquela lesão ela cresce, né, milímetros dias, e no eixo X é representado por um tempo, no qual, à medida que o tempo passa, então, quantos milímetros dias, então, qual a média, então, de milímetros dias que aquela lesão cresce, né? Então, quanto maior a taxa aparente de infecção, né, mais capacidade, então, o patógeno tem, né, de causar, então, uma lesão numa planta. Então, dá de se entender, então, que aquela planta ela é mais suscetível, então, àquele patógeno. Então, quanto menor a taxa aparente de infecção dias, então, o fungo, ele cresce, ele tem a capacidade de causar menos doença, né, menor quantidade de propagação naquela planta. E o período de incubação, né, que ele vai desde do dia, né, que inocula até o aparecimento do sintoma. Então, esse período de incubação, ele é muito importante, porque através dele, né, você vê quanto tempo levou para o patógeno causar, né, uma doença na planta hospedeira. E o período de latência, né, ele vai dos dias até o aparecimento dos sinais. Então, o que seriam esses sinais? Seriam estruturas fúngicas do patógeno. Então, ele vai desde o dia que inoculou, no primeiro dia, até o número de dias até o aparecimento, então, desse patógeno na planta. Então, a multiplicação. Em cilindroclage, né, seria, então, do dia que inoculou até o aparecimento, então, das estruturas reprodutivas assexuais, que a gente, no experimento, né, a gente não encontrou as estruturas sexuadas. Então, o objetivo, o trabalho tem como objetivo, né, avaliar, então, esse ciclo de hospedeiro e a identificação molecular, né, de Caronectera brasiliensis, oriundos de morango indiano, do Chesa Índia. Então, a parte de materiais médicos, né, o morango indiano, ele foi encontrado, então, no município de Urutaí, então, aqui os dados da latitude, né, numa horta doméstica. Então, a senhora, ela cultivava diversas plantas, e dentre elas lá tinha o morango indiano, e eu vi o sintoma na planta, né, achei interessante, e a gente decidiu levar para o laboratório para poder ver o que era aquilo, né, se era um patógeno, se era uma doença biótica ou abiótica. Então, foi feita a coleta das folhas apresentando o sintoma, e da planta também. Então, ao chegar no laboratório, foi feito, então, o preparo da amostra, né, a microscopia, o preparo de lâminas. Então, essas folhas, elas foram lavadas com uma solução de hipoclorito, 5%,
solução de álcool, 50%, uma tríplice lavagem em água destilada. E a partir desse momento fez então um processo de preparo de lâmina, aí foi realizado então uma câmara úmida com um recipiente esterilizado com hipoclorito acho que 5%, a álcool 50% e a tríplice lavagem em água destilada. Então foi feita a partir então da despopulação, né, do patógeno na folha, foi feita então a análise morfométrica e morfológica e foi analisado então as estruturas, né, e a largura e o comprimento das estruturas do patógeno. Então foi o tamanho do conidióforo, o tamanho dos conídeos, diâmetro e comprimento então da vesícula terminal. Foi identificado com cilindrocládio. Então, a partir então dessa câmara úmida, então foi feito o processo de isolamento, né, em meio a agar-água, e a partir de 48 horas foi feita então a parte de repicagem, né, em meio BDA, para a obtenção então, né, de uma cultura monospórica em câmara de fluxo laminar, com auxílio então de um estilete esterilizado. Então, o teste, né, de patogenicidade de hospedeiro, então ele foi feito então a partir dessa cultura axênica, né, onde é que ela foi inoculada então, né, nas plantas hospedeiras. A gente testou 14 plantas hospedeiras, no qual foi com auxílio de um cortador de colônia esterilizado, foi feito um corte de uma colônia de 10 milímetros de diâmetro, no qual ela foi colocada sobre as folhas sadias das plantas hospedeiras, sem ferimentos, com o micélio, né, voltado para baixo. Um cortador de colônia cortava e virava o micélio para baixo, em contato, então, direto com a folha. O recipiente utilizado para fazer a câmara úmida foi previamente esterilizado, com água destilada, né, hipoclorito, 5%, água destilada 50%, a álcool 50% e tríplice lavagem em água destilada. Com auxílio, então, a gente de um anteparo, né, a gente colocou as folhas, foi realizado, então, um bulbo úmido, né, no pecíolo da folha e colocado água para que não ocorra, então, a secagem da folha, né, e o anteparo serviu para a folha não entrar em contato direto, então, com papel mata-borrão, né, úmido, para que não ocorra, então, o processo de decomposição. Então, a partir dessa inoculação, foi feita, então, a medida, né, de avaliação, então, diariamente, do diâmetro, então, da lesão, né, no período de 7 dias, em 14 hospedeiros. Então, foi feito 10 repetições por hospedeiros e foi avaliado, então, no período de 7 dias. Então, com os dados, então, do diâmetro, né, de crescimento, então, da lesão, foi feita, então, a avaliação do teste de patogenicidade, com auxílio, então, da área abaixo da curva de progresso da lesão e a taxa, então, de aparente de infecção. E foi realizado, então, o período também de incubação, avaliação e o período de latência. Então, o período de incubação referente à quantidade de dias, então, que o patógeno levou para ele causar o sintoma, né, na planta hospedeira, e o período, então, de dias que levou para ele provocar, então, né, o aparecimento dos sinais na planta, né, são as estruturas reprodutivas. Então, com auxílio também dessa cultura axênica, né, foi feita, então, a produção de micélio em meio BD, batata dextrosa, no qual ele ficou sob agitação, em câmara de fluxo, um período de 15 dias,
e após, então, essa produção de micélio, foi feita, então, a lavagem, e foi feita, então, a lavagem e armazenamento, então, a lavagem com água destilada e congelamento, então, do micélio para extração, então, de DNA. Então, após a produção da cultura, então, foi feito, né, essa extração do DNA com um protocolo de extração Lee e Taylor. Após, então, a extração de DNA, foi feito, então, o sequenciamento das regiões. Então, aqui, as regiões genômicas utilizadas, então, beta-tubulina, fator de elongação, histona e calmodulina. Então, foram utilizados 4 marcadores, 4 locos, né, foram amplificados e sequenciados. Então, a parte de calmodulina, histona, beta-tubulina e fator de elongação, que são, na literatura, então já está descrito, que são regiões genômicas aí, né, que ela carrega, então, características distintas, né, que faz com que consiga, então, identificar espécies, né, de cilindrocládio. Atualmente, molecular, né, já foram identificadas, né, 150 espécies aí de cilindrocládio através, então, desses locos, né, no genoma do fungo, que facilita, então, essa identificação com precisão. Então, através, então, dessa análise filogenética, né, as sequências foram adicionadas no NCBI, no GenBank, onde, nucleotídeo database, onde foi comparado, então, essas sequências encontradas, então, no genoma, né, do cilindrocládio, que resultou, então, em 78 espécies, né, de calonecta, dando, então, uma espécie mais próxima, que mais se aproxima, então, de semelhança, né, com a espécie que a gente estava utilizando, então, no laboratório, né, que foi encontrada no morango indiano. Né. Então, resultado de discussão. Então, a identificação do patógeno no ciclo de hospedeiro. Então, os sintomas naturais da mancha de cilindrocládio no morango indiano, o encrestamento foliar. Então, aqui a gente pode ver, então, como eu tinha dito lá em cima, né, a parte do sintoma de crestamento nas bordas, né, seguido de um halo bem quase perceptível, né, amarelo na ponta, e umas manchas, né, escura, até amarronzada, claro, né, dependendo da progressão, na folha. Então, aqui dá para ver uma mancha, né, geralmente na folha, e ela ocorre geralmente na base, né, no colo da planta, né, nas folhas baixeiras, tendendo para o ápice, né, da planta. Então, que são sintomas naturais encontrados no morango. Além então, do encrestamento, tem as manchas foliares, né, podridões de colo, foram descritas em literaturas, né, podridões radiculares, então, considerado como um patógeno aí de solo. Então, a identificação da patogenicidade do ciclo de hospedeiro, então, do cilindrocládio, então, foi feito as lâminas, né, e as medições, então, das estruturas, foi feito 100 medições, no qual foi medido, então, as medições do conídeos, né, bicelulares, são esses aqui, que são simples, obtusos, então, voltados para o ápice, então, do conidióforo, né. Então, há dimensões, então, das vesículas terminal, que varia muito, então, de acordo com a espécie, né, de acordo com o meio de cultura, né, varia a vesícula, né, o tamanho do conidióforo.
e as dimensões, então, dessa vesícula terminal elipsoidal. Feitas medições, então foi utilizado, então, chaves, né, para poder encontrar a espécie que mais se assemelhava a que foi encontrada no morango indiano. Então, através daquelas medições realizadas, foi feita, então, uma tabela em que ela mostra a patogenicidade e o diâmetro das lesões em diferentes dias após a inoculação. Então, aqui foi feito, então, avaliado durante 7 dias, e isso, então, né, foi possível realizar, então, um teste de comparação de médias, né, um teste Scott-Knott, e avaliar, então, essa diferença entre as plantas hospedeiras, né, testadas, e a construção, então, da área abaixo da curva de progresso da lesão e a taxa de infecção, então, e a patogenicidade, então, do isolado encontrado. Então, aqui mostra, então, que o P, né, ele representa a patogenicidade, então, ele foi patogênico em todas as plantas hospedeiras, né, testadas. Se caso ela não fosse patogênica, né, então seria representada por um menos. No primeiro dia, então, não houve, então, o processo de produção, então, de lesão na folha, né, então, a partir do segundo dia, já vê uma diferença bem notável aqui, né, representada pela letra A aqui, né, na cabaça, onde teve, então, um crescimento de lesão aí, com média, né, em torno de 19 milímetros, e as demais, né, houve um crescimento aqui em morango indiano, que foi a planta hospedeira, né, natural, o morango comum, a roseira miniatura, a roseira arbustífera, roseira miúda, roseira rugosa. Então, a maioria, então, das rosáceas testadas, né, a partir, então, do segundo dia já apresentaram, então, os sintomas, né, provocados pelo fungo. No terceiro dia, então, dá para ver um crescimento, então, bastante acelerado, né, na mandioca, e um crescimento acelerado na cabaça, né, diferindo aí dos demais, né, apresentando, então, um maior diâmetro, né, de lesão. Ao quarto dia, percebe-se, então, que a maioria, né, dos hospedeiros testados, então, já estão com produção de lesão, né, na folha, e sendo que as maiores, né, são a pimenta Trindade Scorpion, a cabaça e a mandioca. O quinto dia, então, a lesão, né, ela aumenta gradativamente nas demais, e a avaliação, então, ela é feita até o sétimo dia, e após, então, o sétimo dia, foi feito, então, o cálculo da área abaixo da curva de progresso da lesão, no qual as plantas hospedeiras, né, testadas, as que apresentaram maior área abaixo da curva de progresso da lesão, foi a mandioca, a cabaça e a pimenta, Trindade Scorpion e morango. E as plantas hospedeiras testadas que apresentaram menor área abaixo da curva, né, que então foram menos, tiveram menor suscetibilidade, né, ao fungo, menor crescimento da lesão, foi o pêssego e a roseira rugosa. E a taxa de infecção, né, taxa aparente de infecção, né, foi feita, então, a avaliação, e a que tiveram maior taxa, né, de infecção aparente em milímetros dias, né, foi a mandioca, a pimenta apresentou, então, uma taxa de infecção de 12 milímetros por dia, e o eucalipto.
E as plantas testadas que apresentaram, então, menor taxa de infecção aparente foram o pêssego e a roseira rugosa. Como era de se esperar, né? Eles apresentaram menor área abaixo da curva de progresso da lesão, então, cresceu, então, menor quantidade de milímetros dias, né? Então, tem essa proporção. Então, quanto maior a área abaixo da curva, né, pode ser que haja, então, uma maior taxa de infecção, né, em milímetros dias, que vai corresponder, então, a um maior diâmetro, então, da lesão na folha. Então, foi utilizado o teste Scott-Knott, a 5% de significância. Aqui, a parte, então, da curva de progresso de crescimento da lesão, de hospedeiros inoculados com cilindrocládio. O trabalho, então, foi dividido em 2 experimentos, experimento A e experimento B, no qual a gente, então, tem essa apresentação, né, da área abaixo da curva de progresso da lesão. Aqui dá para ver o quanto maior, né, essa área abaixo aqui da curva, né, maior, então, é a lesão, né, na folha maior, então, essa patogenicidade, né, do patógeno, mais virulento, então, ele é. Como que dá para ver, então, né, os maiores, a área abaixo da curva, né, se dá no primeiro experimento, né, a cabaça, ela tem uma área abaixo da curva bem grande, e o morango, e as menores aqui, né, a gente tem como representado o pêssego, então, e a roseira, né. No experimento B, né, foi realizado, então, dá para ver as maiores áreas abaixo da curva, correspondendo, então, maior patogenicidade aí do patógeno no ciclo de hospedeiros testados. Então, aqui dá para ver, então, essa diferença. Aqui em cinza, né, o morango indiano, coloquei para diferenciar, que foi a planta hospedeira, né, ele sendo a planta hospedeira natural, né, ele não apresentou, então, maior área abaixo da curva em relação ao ciclo de hospedeiro, né, então a mandioca apresentou, então, uma área abaixo da curva muito grande, a cabaça, a pimenta Trindade Scorpio, e ele ficou como sendo uma fase intermediária, né, então, não apresentando aí a maior área abaixo da curva de progresso da lesão. Então, as menores áreas foram representadas, então, pelo pêssego, seguida da letra E, né, e a roseira rugosa. E aqui a taxa de infecção, né, aparente em milímetros dias. Então, a mandioca, ela teve uma taxa de infecção bastante grande, né, em relação também à pimenta Trindade Scorpio, teve também essa taxa de infecção, né, taxa aparente de infecção em milímetros dia bastante grande. E, como eu tinha dito, né, o pêssego e a roseira rugosa, eles apresentaram, então, menores taxas aí de infecção aparente em milímetros dias, né. Então, aqui o período, né, de incubação e o período de latência, né, que o período de incubação, como dá para ver, os maiores, então, períodos, né, de incubação foram pêssegos e goiaba, e os intermediários, né, foram a pimenta Trindade Scorpion, né, a goiaba, e as que estão em cinza são as plantas que apresentaram, então, os mesmos, né, períodos de incubação, que seria nessa parte, então, da infecção até o aparecimento, então, dos sintomas, né. A gente tem, então, aqui que uma grande quantidade dos hospedeiros testados, né, apresentaram períodos de incubação bastante semelhantes. E isso aqui, então, né, ele corresponde, então, ao processo de infecção, né, porque que o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, né, então, dentro do ciclo de infecção, né, então, tem que ter a disseminação desse patógeno, ele tem que estar na área, ele vai entrar, então, em contato com a planta, vai ter infecção,
a parte de colonização, né, para depois a parte de reprodução. Então, nessa parte de colonização, né, ele precisa ser infeccioso e provocar uma lesão, né, que vai ser o que a gente vai ver como característica, então, da infecção do patógeno nos hospedeiros aqui testados, né, que seria o diâmetro da lesão. Então, quanto menor, né, quanto maior esse período, né, de infecção, é uma característica, então, que essa planta, né, ela é mais resistente, né, ao patógeno em relação às demais. E, da mesma forma, né, o período de latência, ele é representado, então, pelo aparecimento dos sinais, né. Então, olha que interessante, em relação, então, os 14 hospedeiros testados, né, apenas o pêssego, né, e a goiaba e a roseira rugosa não apresentaram, então, o aparecimento, então, das estruturas, né, reprodutivas que eram caracterizados, né, pela produção, então, de um micélio flocoso, né, esbranquiçado, que é característico, né, da esporulação, né, da fase assexuada, né, ocorrendo, então, um ciclo secundário, né, de infecção na planta hospedeira. Então, os maiores, então, períodos de latência, né, ocorreram na pimenta Trindade Scorpion e na mandioca, na roseira em miniatura e na roseira miúda. Então, a gente vê, então, que mesmo a planta apresentando maior área abaixo da curva, né, de progresso da lesão, né, ela pode demorar mais para poder aparecer, então, ter o período de latência, né, então ela pode ter um período de latência maior, mais demorado, né, ou mais rápido, depende muito, então, do patógeno, né, dessa interação, então, do ciclo de relações patógeno-hospedeiro. Então, a parte do sequenciamento, né, foi sequenciado 4 genes de interesse, né, que, de acordo com a filogenética, então foi feita a comparação desses 4 genes, que são a calmodulina, a histona e a beta-tubulina, e o fator de elongação 1, que são como se fosse regiões, né, genômicas características, né, que fazem com que facilita, então, são características das espécies de Cylindrocladium. Então, essas regiões, ela possuem características que possibilitam, então, a identificação de espécies, então, de Cylindrocladium, né, ou Calonectria, que à medida do tempo, né, vão sendo identificados, né, e vão sendo depositados em bancos, né, e a partir de ter essa identificação, né, dessas características nos genes, facilita, então, essa identificação onde é comparado, né, essas sequências, onde vai apresentar, então, similaridades. Então, quanto maior, então, determinado patógeno, quanto maior a similaridade, maior, então, mais ele se aproxima, então, né, daquela determinada espécie. No caso, o patógeno testado, né, ele teve, então, a similaridade, então, de 89,7%, né, com a espécie Calonectria brasiliense, de acordo, então, com um sequenciamento dos genes, né, testados, que foram 4. Então, aqui dá para ver, né, a parte do sequenciamento, então, ele foi a partir desses 4 genes testados, né, então ele teve uma máxima parcinômica, então, da área obtida, em busca, então, de 78, resultou, então, em 78 sequências, né, então, de Calonectria, que é a forma sexuada, e a sequência que mais, então, se aproximou dentre esses gêneros aqui de Calonectria foi a Calonectria brasiliense, com a similaridade, então, de 78, né, de 89, né, 88,9, 89,7, né, por cento. Perdão.
Então, aqui dá para ver, então, que na árvore, né, teve, no dendrograma, teve a similaridade aqui, então, de 89,7% de similaridade com Calonectra brasiliensis. E da mesma forma, né, a análise morfométrica, né, com base nos caracteres morfométricos, apontou, então, que o isolado, né, ele tinha uma similaridade grande, né, com a Calonectra brasiliensis. Então, as conclusões que se tem, né, então, com base nos estudos realizados, então, foi observado, né, que o isolado ele teve essa patogenicidade em todos os ciclos, né, de hospedeiros testados. Então, no qual apresentou maior área abaixo da curva de progresso da lesão, né, foi na cabaça, na mandioca e no morango, e as plantas que apresentaram menor área abaixo da curva, né, foram a roseira rugosa e o pêssego. E os períodos de incubação, né, isso foi menor nas espécies da mandioca, cabaça, né, morango e o morango indiano, e a roseira miúda, roseira trepadeira e a roseira arbustiva. E as espécies, então, de pêssego, goiaba e roseira rugosa não apresentaram, então, o período, né, de latência durante o período de avaliação, que foi de 7 dias, né. Então, os maiores, né, períodos de latência, então, ocorreram no eucalipto, na roseira rugosa, na roseira miúda, e a análise, então, morfométrica, né, e filogenética, então, ela apontou que o isolado que foi encontrado em morango indiano, né, é da espécie Calonectra brasiliensis, então, sendo considerado o primeiro, né, registro desse patógeno incidente em folhas de morango indiana, Chesna indica, de amplo ciclo de hospedeiro. Então, através então, desses critérios, né, taxonômicos e clássicos, formam, né, um conjunto de aspectos, né, morfológicos e morfométricos comparados, né, com descrições de chaves de identificação que ele permite, então, né, a identificação da espécie de cilindroclade, né, no qual esse isolado ele é patogênico, então, através do teste de patogenicidade, tanto em folha de morango indiano, né, quanto em todo o ciclo de hospedeiro testado, sendo caracterizado, então, como Calonectra brasiliensis. Então, procurando, então, associar e aplicar nessa precisão, né, e acurácia do agente causal, né, então foi feita, então, essa parte de taxonomia clássica, né, aliada, então, a taxonomia molecular, né, dando uma maior acurácia, então, na identificação, né, de Calonectra brasiliensis incidentes aí em folha de Bruchesna indica. E era isso, né, as referências bibliográficas utilizadas. E agradecimentos, né, agradeço aí à banca, né, a Deus, primeiramente a Deus, a família, né, ao orientador, o Instituto Federal Campus Urutaí, que forneceu aí toda a estrutura, né, a Embrapa, né, os professores, o amigo e a Branca. E era isso. Obrigado, Teveli. Vamos, então, à segunda etapa da defesa, né, do trabalho de conclusão de curso. Gostaria só de salientar uma questão que, às vezes, uma grande parte dos alunos, da comunidade, se confunde no que diz respeito à questão do teleomorfo e anamorfo no fungo, né? E o fungo efeito patogênico numa planta, dentro do ciclo das relações patógenas hospedeiros, sempre tem uma responsabilidade com relação aos sintomas, à epidemiologia, aos danos provocados no hospedeiro, as perdas, né? Perdas provocadas na produtividade do hospedeiro, são relacionadas à fase anamórfica, que no nosso caso é que ela seria representada por Cilindrocladium, né, que é o isolado inicialmente identificado. Então, basicamente, a gente chama sempre como a gente encontra no hospedeiro associado ao dano o cilindrocladium.
E aí, quando a gente pensa no campo, né, durante o processo epidemiológico, você tem o desenvolvimento em menor proporção de propágulos no campo à fase sexuada, que seria calonéctera. Então, basicamente, a gente não encontrou calonéctera propriamente dito. Bom, sobrevivência ou a fonte de diversidade, de variabilidade, que tem uma conexão com o símbolo. Aí a gente, no texto também, né, a gente considera, às vezes existe uma certa confusão e tal. É importante salientar que o sistema de classificação, o sistema de identificação, ele quer que nós haja uma referência com relação ao agente causal da doença ou a fase teriomórfica, que seria calonéctera. Mesmo você não encontrando uma convenção internacional dentro dos taxonomistas e aonde você vai ter que se referir como calonéctera, como agente causal do crescimento foliar da folha do morango indiano, mas o que a gente encontrou foi cilindrocládio. Da mesma forma, a gente fala erisife difusa para o oídio da soja, mas na verdade o que você encontra é o oídio, né? Aí tem vários outros exemplos, né, que vocês vão encontrar em que raras vezes vocês encontram uma fase sexuada, tá? Então é uma convenção de se referir pelo taxon do teriomorfo, mas na verdade a gente encontra no campo em maior frequência e reconhece o anamorfo. Então vamos à segunda parte. Então, primeiras damas, né? Moana, fica à vontade para fazer a sua argumentação e depois, Roberto. Então, faz, né? Pode ser o Roberto, se ele preferir. Quer começar, Roberto? Hein, Roberto? Quer começar a falar? Se quiser, pode começar. Acho que está dando problema, né? Tá bloqueado. O áudio está bloqueado, Roberto. Aqui dentro do sistema. Entendeu? Está bloqueado aqui. Tá, agora vai. Tá, agora vai. Bom, obrigado aí, professor, pela oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado, Kleberley, aí pela oportunidade. Confesso que não é muito a minha área de atuação de trabalho, não, mas é uma coisa bacana a gente tá vendo e aprendendo aí com o professor. Você quer que comece com as perguntas, questionamentos? Você que manda, Roberto, é teu espaço, como você preferir, tá bom? Tá, ok. Kleber, só para me entender um pouco, não sei se eu não entendi ou se passou batida, eu não consegui entender. Essas 14 espécies aí que você comentou aí de hospedeiros aí do morango indiano aí, como é que você chegou para definir essas 14 espécies aí de hospedeiro e como que foi a seleção dessas 14 espécies aí? Essa seria a minha primeira pergunta para você. Bom, que inicialmente, né, a gente teve interesse, então, de utilizar a máxima quantidade, né, que conseguisse de espécies da família rosácea, né. Uhum. E como não foi encontrado, né, a gente então vamos testar com outras espécies diferentes, né, bem diferentes da família, então, da rosácea. E utilizamos, então, a família mirtácea, né, que o cilindrocládio, ele tem uma importância, então, muito grande aí na família das mirtáceas, né, causando, então, diversas perdas em viveiros, né, de eucalipto. E a gente extrapolou, então, para cabaça, né, para mandioca, então, outras culturas, né, que são cultivadas aí. E o resultado, então, foi bem interessante, né. Uhum. Outra pergunta é sobre o diâmetro da lesão do crestamento aí do morango indiano, eu anotei aqui, foi maior na hospedeira da mandioca, né?
Foi na cabaça, né? Mandioca Uhum. e pimenta Trindade Scorpio, né? Mano. Tá. Então, se eu tiver uma plantação de mandioca aqui, tivesse esses morango indiano, eu tô enrolado. Em condições artificiais, né, provocou, então, doença, né? O teste não quer dizer que você vai encontrar, então, Cylindrocladium parasitando, então, em mandioca, né? Mas em condições adequadas, né? Então, o fungo, como ele é um patógeno de solo, né, ele pode provocar doenças aí, então, desde na planta, né? Desde um tombamento, né? Uma lesão foliar. Tá. Essa extração do DNA, Kleberley, como que você sintetiza melhor, como é que você fez essa sequência? Foi baseada já em literatura? Como é que você fez isso aí tudo no laboratório, com auxílio do professor aí? Bom, a extração do DNA ela foi baseada no protocolo de literatura, né? Ela foi feita lá na Embrapa, de acordo com o protocolo de Lee e Taylor. Porque isso daí é bem complexo, né? Eu vi ali no seu trabalho ali, fiquei bem curioso em saber dessa extração de DNA. Não, mas no mais eu fiquei na dúvida, acho que era isso aí. A escrita eu dei uma olhada que o professor enviou ontem. Tá bem bacana, bem explicado. Tá no padrão do professor Milton mesmo, bem explicadinho aí, bem literário mesmo. Mas obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Na verdade, a ideia inicial era pegar um banco de hemoplasma de rosáceas, né, Roberto? E aí ele foi indo e foi colocando meio que um outros grupos. E aí ele encontrou várias espécies de rosas, né? Eu achei bastante interessante, que esse esforço que foi dele, né? A gente pegou plantas ornamentais e viu todas as espécies e aí descobri plantas que fossem de outras famílias. Algumas críticas que a gente faz com relação à repetibilidade, né? E colocar séries de 2, 3 experimentos com os mesmos hospedeiros e depois fazer uma análise conjunta desses 3 experimentos em sequência, uma crítica. Ampliar também o número de hospedeiros com um foco em um olhar principal em cima de rosáceas e até mesmo outras plantas. Uma série de outras perspectivas, elas se criam a partir dessas inoculações aleatórias, né, como a gente chama de outgroup, né, fora do grupo, as euphorbiáceas, as metáceas. A Calonectra, né, ela é famosa, né, como causar surtos em eucalipto, por isso que a gente colocou em eucalipto. Na verdade, a gente usou em cima de folhas, mas é muito importante o trabalho de inoculação em vivo no caule, né, porque ela provoca cancro, né, no caule, e é muito importante. Tentando ajustar. Obrigado, Roberto. Moana? Não, obrigado. Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né, de participar da banca. Primeiramente, eu quero parabenizar o trabalho, porque eu achei um trabalho bem bacana, né, e acaba que, assim, claro que falta algumas análises, mas eu acho que falta pouco, assim, para fechar bem, né, e ficar uma identificação e uma caracterização bem, né, bem feitinha, assim. Parabéns pela apresentação, e eu queria fazer algumas perguntas. Eu fiz algumas considerações, né, no texto, que eu vou mandar para você, e eu queria fazer algumas perguntas, tanto da apresentação, quanto do texto que eu li, e, né, para poder entender um pouco melhor, porque também não é a minha área, né, eu trabalho com vírus, e é um pouco diferente, já trabalhei com fungo, mas eu queria entender um pouco. Quando você fala, por exemplo, que o sintoma natural, ele difere do sintoma artificial, né? E que quando a gente olha assim, o sintoma natural, às vezes, parece até, né, que queimou só, assim, a borda da folha, algum fator abiótico, igual mesmo você disse, né? E eu queria saber se dentro da literatura existe alguém, né, que inoculou
e que causou um sintoma semelhante ao natural. Isso já foi demonstrado? Você leu e viu isso? Ou não? Geralmente causa aquele sintoma bem distinto do natural. Em cilindrocládio inoculado, então, em morango indiano, não. Então, é o primeiro relato, então. Mas eu acredito, né, que essa diferença, então, se dá, né, devido a estar em condições de campo, né, então, condições de campo, o crescimento, então, do fungo, né, ele tende a comportar um pouco de maneira diferente, né, então, o crescimento micelial dele ele vai ser menor, né, então, consequentemente, essa lesão, ela vai ser menor, né, ele vai tender a vir da bordadura, né, devido, às vezes, condições de umidade, né, como ela estava numa horta, né, então, as folhas que estavam mais próximas do solo, né, seriam as folhas que estariam com maior contato com a umidade, então provavelmente a condição, né, se daria então melhor nessa parte da folha, né, então tem várias condições e fatores, né, que vão influenciar, então, no tipo da lesão, né, então, não só essa condição de temperatura, umidade, mas o tipo do órgão afetado, então, né, se é uma folha nova, né, então, isso aí afeta, então, bastante no tipo da lesão, né, tanto do órgão afetado, né, como as condições climáticas, né. Mas o que você leu da literatura, você não viu nada, assim, disso, de esse sintoma natural quando você inocula em laboratório? Não. Tá. Uma outra coisa, eu vi, né, que dentre todas as espécies que você pegou, uma das perguntas era isso, por que escolheu essas, né, essas espécies? Porque é interessante, né? Porque tem uma rosácea, tem uma mirtácea, tem uma euforbiácea, né? E aí eu achei interessante, assim, ter causado sintoma, né? Em mandioca, por exemplo. E eu queria saber, assim, se você leu também que tem euforbiácea ou foi a primeira vez? E outra coisa isso por enquanto. Deixa eu ver se eu acho a outra pergunta. Pode responder. Bom, na literatura, né, então, o cilindroclado, ele é caracterizado, então, como um patógeno do solo, né, que tem um grande ciclo de hospedeiro ali, que ele consegue causar, né, doenças, né, ser patogênico. Na mandioca, né, eu não vi, mas eu vi em literatura, né, que causa doenças desde de olerícolas, né, até a plantas arbóreas, né, de interesse agrícola aí, então é o pinus, né, e o eucalipto. Então, devido a essa virulência dele, né, ele tem essa capacidade de causar doença em uma grande gama de hospedeiros, né. Sim. Aí outra coisa que eu queria perguntar é porque dentro do seu ciclo de hospedeiro, todas foram infectadas, né? Todos. E vocês tentaram usar alguma hospedeira, tipo um controle negativo, né? Para você garantir, não teve nada, e como é que ficou a planta? Não sei, sabe por quê? Porque o controle, assim, de início, né, o controle negativo, né, seria, então, utilizar plantas de outra família, né, então, como ele estava sendo utilizado, ele era patogênico, então, em rosáceas, a gente falou, vamos utilizar rosáceas, né, e vamos utilizar outras plantas diferentes para ver qual vai ser o comportamento, então, desse fungo, né, em plantas de outra família, né, Forbiácea, né, numa mirtácea, e foi bem, a gente teve essa surpresa, né, ele foi patogênico em todas, né, e diferindo, então, no período de latência, né, incubação, deu um resultado bem interessante, né. Quando você coletou, foi você que coletou esse fungo? Foi. Folhas? Quando você coletou, você tinha alguma outra planta que possível, né, já que ele infecta tantas plantas, ali que poderia ser possíveis hospedeiros, o que estaria ali, né? Bom, lá uma horta de uma senhora, né, ela tinha esse canteiro como sendo meio que paisagístico para ela, né, que ela ganhou essa planta e ela fez um canteiro para ela e colocou do lado da casa e ela estava toda espalhada lá, né, e a planta assim, que tinha de rosácea, ela era um pêssego perto da casa, mas como a gente viu, né, o pêssego ele
ele teve um comportamento bem diferente, né, menor abaixo da curva, né, não ocorreu, então, o período de latência, né, durante os 7 dias avaliados. Então, ela era um canteiro só, então, de morango indiano, que ela utilizava, então, como uma planta paisagística, né. Não tinha nenhuma rosácea lá, tipo uma rosa, nada junto? Não, Que você poderia ver de, sei lá, inocular? não, lá era tem um laticínio, né, então, lá da casa lá, e ela praticamente só tinha esse canteiro lá, né, e grama em volta da casa. Tudo bem. Fiquei interessada, sei lá, vai que tinha algum outro hospedeiro, né? Uhum. Outra coisa que eu fiquei pensando, assim, não sei se você fez, não ficou tão claro para mim, porque tem os postulados de Koch, né? Primeiro você inocula, isola, né? E depois inocula e depois reisola. Uhum. Vocês chegaram a fazer isso? E outra coisa, depois que vocês inocularam nas folhas, né? E que deu os sintomas, você fez lâminas novamente e mediu? Ou não? Foi só daquele inicial? Não, inicialmente, né, a gente coletou, fez câmera, visualizou os sintomas, né, tirou as fotos e fez câmera úmida. Só para identificar, né? Tá certo. Aí fez câmera úmida, né, e a partir, então, da câmera úmida, né, a gente pegou, houve, então, aquela produção de um micélio cotonoso, né, a gente coletou, fez, então, o processo de isolamento, né, repicagem, e como eu já tinha pedido umas mudas das plantas, né, a gente reinoculou para ver, né, se causava doença mesmo, né, e teve o sintoma, né, só que a gente não inoculou na planta em si, né, inoculou nas folhas dela, e foi patogênico, né, e teve aparecimento dos mesmos sintomas, né. Mas aí depois que você viu esses sintomas na folha, você não pegou isso e a gente reisolou? A gente reisolou. Uhum. A gente fez o postulado de Koch, né, reisolou, e a partir, então, desse reisolamento, né, a gente foi à produção, então, das outras culturas monospóricas, né, axênicas, para poder fazer, então, o teste, então, no ciclo de hospedeiro. E a também... gente fez fora, e ele também, o isolado foi usado em aula prática, a gente cada aluno trazia 5 hospedeiras, só que a gente nem colocou cuidado, mas a gente reinoculou e depois isolou de novo também. Então a gente meio que trabalhou várias vezes com ele, então a gente viu várias vezes que ele era patogênico e que a gente trabalhou essa questão do teste de patogenicidade na aula, em grupos. Ontem a gente estava procurando fotos numa pasta e a gente viu as inoculações que a gente tinha feito com os alunos fizeram relatórios, etc. Seguindo isso que você está cobrando, sabe? Sim. Não, achei interessante porque, né, geralmente eles cobram, né, se vocês estão pensando, por exemplo, futuramente publicar um artigo, é interessante, né, mostrar isso bem. Outra coisa que eu ia perguntar, só que agora... Sobre o sequenciamento, sobre a extração de DNA, foi você que extraiu? Não. Ah, tá. Ela foi feita, então, pelo técnico, né, do laboratório lá da Embrapa, no Boateiro. Quando você fala, porque, para até te deixar claro, né, sobre esse negócio da análise filogenética, eu queria entender se você sabe, né, quando você tem uma sequência, né, no caso aí você tem 3, você pegou 4, né? E aí você pega essas sequências e joga no banco de dados. Você entende o que você encontra quando você joga no banco de dados? O que acontece? Você tem uma sequência, aí você pega e joga no banco de dados. O que vai acontecer? Bom, se você tem essa sequência lá, né, ela, tipo assim, é como se fosse, ela vai aparecer um monte de coisa, né, tem que ser, então, específico. Então, de acordo, então, com os marcadores moleculares, né, eles são específicos, então, ali já são comprovados, né, cientificamente, diversos trabalhos, que aquela região genômica, né, ela é utilizada, então, para poder identificar espécies, né, no caso de Calonecre. Então, quando você sequencia, né, aquelas regiões, né, aqueles blocos, e você joga no banco de dados, né, então ele vai fazer uma comparação, né, da sequência que você tem com as sequências que tem lá, né.
e ele vai ver, então, essa similaridade. Então, quanto maior essa sequência, quanto mais for similar, né, esses locos amplificados, né, mais próximo, então, você vai aproximando, então, da sua espécie, né, que você está querendo identificar. Naquela árvore filogenética, você, na verdade, primeiramente, o que você faz é você pegar essa sequência que você tem, que é uma sequência, né, várias letrinhas lá, né? Isso, e aí você pega essa sequência e joga no banco de dados. Quando você joga no banco de dados, vai aparecer a identidade da sua sequência com várias que tem. Só que quando você joga lá, você não pode já falar, minha sequência tem tanto de identidade. Não, por isso que a gente faz uma árvore filogenética. E aí a gente faz uma concatenação, né? A gente faz um processo de concatenar todos aqueles 4, né, locos, no caso que você usou, você pega e põe tudo junto, e aí, né, com os programas, e eles vão, né, colocando aquilo que é mais próximo. E aí, assim, por isso que se usa vários modelos, não vou entrar nesse detalhe, né, não agora, mas assim, só para deixar claro para você que o que a gente pegou do banco de dados são essas sequências. A mesma coisa da sequência que você tem. Para gerar árvore filogenética, você vai pegar essas sequências e vai jogar em outro programa, não é no banco de dados. O banco de dados não vai te gerar aquela árvore, tá? Não sei se ficou claro, assim, para você, só para te deixar um pouco claro. Certo, e... uma coisa que eu queria... Mas não foi você que fez, né, o PCR das amostras. Eu queria perguntar, depois que quando você isolou, por exemplo, o seu, né, você isolou em água, quanto tempo demora para poder a cultura começar a crescer? Demora o quê? 2 dias ou uma semana? De 48 horas, né, você já começa a ver então, o crescimento micelial dele, né? Então, já possibilita, então, né, então, de 48 horas já possibilita, então, você fazer a pescagem, né, retirar fragmentos de hífen, então, para fazer uma cultura monospórica, né, isso varia, às vezes pode ser 48, né, 72 horas, vai de acordo com o fungo, né, a temperatura, às vezes não muda um pouco. Aí inocula, faz então a repicagem com meio BDA, né, um meio mais específico, né, que tem nutrientes, né, carbono, para poder crescer o fungo. Ô, Milton, eu não sei se eu posso estar errada sobre esse negócio de anamorfo e telemorfo, eu sempre confundo muito. Você até explicou, mas o meu áudio ficou travado, não sei se você já falou isso. Quando a fase calodnéctea, né, no caso o teleomorfo, geralmente ela está no solo, é isso? Ela se encontra no solo como saprófita, é isso? Não seria como saprófita. Na verdade, seria uma fase em que você tem grupos de compatibilidade que se usam e formam uma fase sexual ascógena, né, que seria essa fase de calodnéctea, que vai formar as astas e os apóstolos, né? Então, na verdade, ele vai formar em períodos que você tem, por exemplo, as mudanças climáticas, as mudanças de temperaturas induzem a processos reprodutivos sexuais. E aí, na verdade, existem associações nessas condições de saprofitismo. Por exemplo, nas cascas das árvores, vocês podem encontrar muitas fases sexuais. Acontece que algumas nos resíduos que sobram no campo seriam os locais onde esse inóculo inicial, esse Q0, pode permanecer, sabe? Aproveitando isso que você falou, teve um menino que segue, acho que ele trabalha na Universidade Federal de Uberlândia, ele me falou que hoje não se fala mais, não é um nome válido você chamar de Cylindrocladium. O nome válido para a doença é Calonectera, né? Seria a forma mais correta. Ele me mandou uma mensagem aqui falando que ele achou que ele achou do ramo da árvore um valor muito abaixo, né, de 90% de similaridade. Existe uma hipótese de que seja, talvez, ou achar uma sequência que você possa comparar, ou que talvez seja uma espécie nova.
ele achou que está muito distante para a Calonectera brasiliense, né? É muito pensativo. E ele falou que Cylindrocladium ele virou sinônimo de Calonectera, né? Então não se usa mais o termo Cylindrocladium e agora o correto é falar Calonectera, independente se é fase sexual ou assexual, que também não se usa mais essa questão do teleomorfo e anamorfo. Isso é uma questão em desuso. Né? Eu aprendi isso nas minhas aulas de psicologia. Eu não sei também. É isso que ele colocou. Mas tem algum meio de cultura que dá para ter a fase teleomorfa? Não tem. Eu não sei, eu não lembro aqui, não cheguei a ver nada, mas existem para muitas culturas, meios de culturas que você induz. Eu lembro mais ou menos disso. A história desse confronto, né? Que você tem indivíduos compatíveis e que possam desenvolver a fase sexuada. Eu fiz isso com Phytophthora. Eu adicionava um hormônio no meio e ela produzia a fase sexuada. Então você faz pareamento, a gente chama de cruzamento de placa de Petri em meios específicos. Cada gênero tem um meio para você estimular isso. Eu não sei de cabeça para Cylindrocladium. Assim. Mas deve ter, né? Deve ter. Ah, tá. Em Érica, Lucinete, Jussara. Falar alguma coisa, fica à vontade também. Gostei muito das suas considerações, tá, André? Quiser falar também depois, tá bom? Ana, continua. Não, já estou terminando. Eu queria só te perguntar, com todo esse trabalho que você fez, o que você leva com você de aprendizado do seu trabalho de conclusão? E fiquei sabendo que você passou no mestrado, e aí agora é uma outra fase, né? O seu trabalho, né? Você aprendeu muita coisa e agora você vai levar essa bagagem. Eu queria saber, assim, ouvir de você o que você aprendeu, o que você acha, assim, que, né? Foi muito útil e o que você espera, né? Com o mestrado e quais são, assim, os seus planos? Bom, esse trabalho, né? Eu aprendi bastante, assim, eu nunca tinha realizado, né, ciclo de hospedeiro, então foi algo bastante novo, né, gostei bastante de você, então, ver um sintoma, né, no campo, né, e você levar para o laboratório e fazer, então, a parte do postulado de Koch, né, ver se realmente é aquele patógeno que está causando aquele sintoma, né, e inocular em diversas plantas, você vê, então, como, né, a parte epidemiológica desse patógeno no campo, em condições de laboratório, né, você pega do campo, leva para o laboratório e vê essa parte epidemiológica dele, é muito interessante, porque em campo, né, é diferente do que ocorre em condições artificiais. Então, quando você propicia, então, né, uma temperatura adequada, né, uma umidade adequada, né, ele se torna mais virulento, né, pode ocorrer a forma inversa, né, de ser menos virulento. Achei muito interessante, então, porque sempre tem algo novo, né, para a gente aprender, por mais que você estude, né, aquela área, então sempre tem algo novo, né, tem um comportamento diferente, né, então a gente esperava que as outras plantas, né, que não fossem do gênero, tivesse reação de resistência, né, então foi ao contrário, né, teve maior área abaixo da curva, então é muito interessante, então, essa interação, né, do patógeno hospedeiro, né, e agora, então, passando para o mestrado, né, eu vejo que é uma oportunidade, né, de aprender mais, de aprofundar na área, né, desenvolver trabalhos nessa área. E é isso, né, eu agradeço muito, né, ter trabalhado aí 5 anos aí com o professor Milton, né, sempre ajudando a gente, dinâmico, né, leva a gente para o laboratório, leva a gente para o campo, então a gente aprendeu, assim, para mim foi outra faculdade, né. Então, o conhecimento que eu levo hoje ali, para mim, eu considero como sendo outra faculdade, né. Uma faculdade que eu fiz, né, um estágio com o Milton, né, então a gente desenvolveu bastante trabalho, né, aprendi muita coisa, né, nessa área, nesse tempo que eu tive com ele, e agora a oportunidade, né, de eu poder aprofundar na área, né. O mestrado que você foi aprovado é onde, Cabreira? Aí no Instituto mesmo? Na UNB, em fitopatologia. Em fitopatologia. Não, bacana. Eu trabalhei com o professor, tive a oportunidade, na verdade, de trabalhar com o professor
no mestrado, né, acho que eu não me apresentei ali, eu sou Roberto, né, para quem não me conhece, eu sou responsável pela estação de pesquisa aqui no Mato Grosso, pela BASF. Aqui a gente tem praticamente de 28 a 30 agrônomos aqui na estação, desde BASF, a estagiária, Unicampo, então assim, nunca perca assim, esse lado científico aí que você acho que está conduzindo muito bem, porque hoje poucos profissionais do campo, assim, eles têm esse lado científico, né, de estudar, fazer a prática. Hoje as coisas estão muito no automático. A gente que é de multinacional é muito no automático, é muito responder perguntas sem olhar muito para o lado. Então, acho que convivência com o professor aí, a gente para pensar um pouco e leva isso para você. E última pergunta que eu queria fazer para ti, por que fez essa tese, esse TCC nessa área, assim? Foi indução do professor Milton ou não tinha soja e algodão aí do lado? Rapaz, eu sempre gostei, né, da área de fitopatologia, né? Para mim eu acredito que foi sorte, né? E, eu sempre gostava, mas não sabia, né? Aí fui convidado a trabalhar com o doutor Milton, né? E eu acabei tomando gosto pela área, né? Então, praticamente minha faculdade inteira eu fui em laboratório de fitopatologia, né? Fui ali aprendendo, né, um pouco. Eu sou bióloga e fui para fitopatologia, o Milton. O Milton tem esse dom, né, de chamar a gente para fitopatologia, né? E você acaba gostando da área e não tem volta, né? Você gosta mesmo. No começo, né, você vê a doença ali, você começa a achar ruim, mas quando você olha no campo, você já acha bonito, né? Entanto você conviver ali com aquilo, você olha a doença e já começa a achar bonito, né? Aí quando você já vê, já tomou gosto pela área. Não, é verdade, a gente aqui da estação, assim, acho que toda a vida eu gostei muito de doenças também, soja, só que a gente trabalha com grandes culturas, né? Soja, algodão, milho. Então, quando eu tô andando no campo, nas parcelas de campo lá e vejo uma doença, é foto e tenta registrar o momento, porque é uma coisa muito, muito bacana mesmo. Você vai continuar com fungos ou vai trabalhar com outra área? Eu vou continuar com fungos, aí eu vou mudar um pouco, né? Vou para trabalhar com o Dr. Boatê na área de resistência a plantas, né? Resistência e melhoramento de plantas a fungo, né? Ele trabalha com a área de melhoramento na Embrapa Hortaliça. Aí eu vou trabalhar com ele em parceria com o Dr. Ailton, aqui na área de fungos. Que bom. Então, eu desejo sucesso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Perguntas por aí. É isso aí, Kleberley. Parabéns aí. Conte sempre conosco aí, se precisar de alguma coisa. Muito obrigado. O fone, Milton. O áudio não tá. André, quer falar alguma coisa, André? Fica à vontade. Se quiser falar alguma crítica, aqui, André. Não vai se ofender, não. Qualquer crítica é muito bem-vinda, André. Então, boa noite, né? Parabéns pela apresentação, viu, Kleber? Foi muito bacana. Um trabalho bem grande, né, para defesa de TCC. Geralmente, defesa de TCC são bem menos trabalho e, pelo que você falou, né, 5 anos no laboratório, então deu tempo de fazer muita coisa, né? Fora as coisas que não foram feitas aí. Eu estava conversando com o professor Milton, né, aqui pelo Instagram, que eu até vi a postagem do TCC ontem pelo Instagram. Né? Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês me conhecerem, né, pelo menos. Tá aparecendo aí? Tá. Bom, boa noite, meu nome é André, né? Eu sou professor de fitopatologia aqui da Universidade Federal de Uberlândia, campus em Monte Carmelo. Né? Então, eu acompanho o Milton no Instagram, né, e vi a postagem ontem do TCC e falei assim, Milton, aí eu quero o link, eu quero assistir. Né? E estava conversando com ele aqui sobre algumas coisas do trabalho, né? Eu sou taxonomista de fungo, né? Eu estudei em Viçosa, fiz engenharia florestal em Viçosa, fiz mestrado e doutorado em fitopatologia em Viçosa, com o professor Olinto. Então, sou taxonomista
raiz e no finalzinho, ainda no doutorado, ainda peguei a parte de molecular, a parte de filogenia. Então, eu queria só te perguntar uma coisa, dessa árvore filogenética aí, são todos os genes combinados, né? Uhum. Os 4, né? Na verdade, eu posso te falar, porque na verdade são só 2. Porque os outros, somente Camaldolina, histona e isso, beta-tubulina, né? histona, somente os 2, porque as outras 2 sequências, fator de alongação e o outro, as sequências não estavam boas. E aí eu não consegui concatenar esses genes, e aí não consegui, aí com isso eu só usei 2. Por isso que, na verdade, a gente tem que fazer mais outras análises para poder, né, fechar bem. Isso explica bastante o tamanho de ramo ali no. Sim, exatamente. E a Não segunda pessoa de baixo. Exatamente. Eu estava falando com o Milton, pode ser que nem seja brasiliense. Tá? Então, teria que ter o outro tinha que ter beta-tubulina, né, e aumentar o número de OTUs, né, o número de amostragem da árvore. Eu até mandei o artigo, né, que foi publicado o Calonectra brasiliense por Milton, a foto, na Studies in Mycology, e lá tem muito mais sequências, né, seria importante inserir mais sequências, tá, para dar maior robustez à árvore e à identificação, né, porque Calonectra, né, é tipo de aporte, né, praticamente tudo igual. Eu tava morfologicamente. Eu não sei muito, mas eu tô de fungo, eu tô aprendendo. Aí o Milton pediu ajuda, eu tentei ajudar no que eu consigo. Não, tá ótimo. Mas é muito bom, assim, a sua ajuda, né? Nossa, vai ser bom pro Milton, assim, Dá para para poder... ter uma ideia boa do que é, né? Já tem proximamente a brasiliense. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, com certeza. Mas obrigada aí por... Não, que isso. Eu que agradeço, Milton, a oportunidade aí de me apresentar, tá? Só conheci o Milton pelo Instagram, né? Então agora estou se conhecendo pela videochamada. Bom, Muito né, obrigado. Vou conversar mais por e-mail com você e aí a gente tentar trocar algumas figurinhas aí, você nos ensinar também as coisas. É bom ter outros olhares, outros ângulos. A gente sempre, a Moana também é da UNB e tal, né? A gente fez com o professor Dionésio, ele tinha muito essa questão. E nos catequizou a questão do Keremou. Esse diálogo que eu tenho é o diálogo da minha formação e com relação a como essas designações, né, que a gente utiliza e essas atualizações são coisas que são muito bem-vindas à questão de como você se referir, né, são coisas que a gente tem que aprender. O professor Dionésio foi meu orientador no doutorado. Eu fiquei 2 meses em Brasília em 2014. Ele adora aprender, é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Ele participou da minha banca de doutorado. Então, obrigado, André. Então, eu vou entrar em contato com você. Tem também um outro trabalho com carvão, o capim amargoso, né, que a gente também sequenciou. E aí a gente vai trocar umas ideias. Essas críticas são bastante bem-vindas. E obrigado, prazer em conhecê-lo, né? Eu achei essa situação, o acaso, né, da rede social, de afunilar e a gente poder trocar coisas, eu acho isso... Pois é, tá difícil de ver trabalho de taxonomia, né? Falei assim, nossa, quero assistir. Eu achei muito bacana. E agradeço a sua... É isso, eu que agradeço. Então, vamos agora à terceira etapa, né? A gente vai preencher os formulários. Eu estava escaneando a ata de defesa, eu vou encaminhar para vocês, e vocês vão imprimir, vou mandar para a Moana, depois a Moana imprime, manda para mim e eu mando para o Roberto. Pode ser? A ata de defesa. E a ficha de avaliação, se vocês já tiverem, vocês podem colocar a nota aí na ata de defesa.
E aí vocês podem também enviar para mim. A ficha de defesa vocês já podem encaminhar. Vocês já têm a folha aí, né? Roberto e... Eu estou tentando escanear aqui a minha ficha. Agora, para vocês. Eu tinha desconectado o WhatsApp. Eriquinho, obrigado. Thalita, obrigado. Samuel, Brenda, pela presença. E aí eu finalizo essa parte de agução, né? E a gente vai começar agora a preencher os formulários e finalizar essa defesa. Tá? Será que eu peço para o Kleber ele sair? Não. As pessoas pedem ou não. Vocês querem ver para mim pelo WhatsApp a nota que vocês tiverem? Tá, eu vou somar aqui, peraí. Eu já finalizo aqui e coloco a média, né? É uma média das notas, da minha nota, da nota do Roberto e da nota da Mônica. A nota aqui é de 0 a 0,1, é isso? De 0 De 0 a 1. Ah, tá. São 10 itens, tá, mano? Roberto, se você puder enviar para mim, escanear a ficha de avaliação e encaminhar. Anotei aqui a tua nota já, tá? Entendeu, Moana? Como é que tá aí? Moana?
Moana? Moana, a nota tem alguma coisa errada, Moana. É de 0 a 1 em cada item, Moana. Moana, tá me ouvindo? Oi? A nota é de 0 a 1 e no final tem que dar no máximo 10. No teu somatório. São 10 itens. Cada item é 1 ou 0,8, ou 0,9, 0,6, 7, entendeu? E no final o somatório tem que estar no mínimo 10. No máximo 10, desculpa. Deu certo? Manda para mim a nota. Mandei, Curioso aí com a nota Moana. Mandei, Milton. Tá bom. Recebi. Beverly, fazer uma pergunta para ti. Oi, pode fazer. Se você não passar, já sabe o que você vai fazer ou não? Ai, rapaz. Eu vou tentar de novo. Ele tá ficando vermelho, ele tá com medo? Eu tento de novo. Claro que não. Uma hora dá certo, né? É possível, né? Tem que dar. Claro que vai dar. Fez um trabalho muito bom. Parabéns. Beleza. Moana, então eu fico aguardando você me mandar a ata, adicionar a sua nota, tá? Então, a média, considero, Clebeli, encerrada essa sessão de defesa, né, trabalho de conclusão de curso, com média 9,3, né, 9,1 da Moana, 9,7 minha e 9 do Roberto, tá bom? Agora, fazer as correções, e aí eu fico aguardando Travou. dentro do set de Roberto e tal, como eu tinha mandado para vocês a mensagem. E aí, Moana, eu preciso da ata da Roberto, pode enviar para mim a ficha de avaliação assinada com a sua nota também. E é assim que a Moana me enviar a ata, eu mando para o Roberto imprime, assina e me encaminha. E aí a gente poder, porque ele precisa entregar esses documentos até amanhã na secretaria dele poder. Vou mandar agora. Tá bom? Parabéns, Beli, e era encerrada essa sessão de defesa. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Moana. Obrigado a todos aí que tiraram um tempo aí para participar da banca, da apresentação. Muito obrigado. Alguém que está lendo, Lucinete, Thalita, Eric, querem falar alguma coisa?
Roberto, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a presença e a oportunidade. A Moana, quer falar mais de alguma coisa? Não? Só agradecer mesmo a oportunidade, obrigada, e boa noite a todos. Obrigado. Então, a gente conversa pelo WhatsApp. E, Thalita, então, obrigado de novo. Lucinete, Glenda e Érico, obrigado por aguentar até o final. Tá bom? Então, até a próxima. Parabéns, Cleberi. E aí, agora a gente vai das questões finais. E aí eu aguardo os documentos conforme as instruções que eu passei para você, para o Roberto e para a Mônica. Tá bom?